nós observamos algumas questões importantes. Nós vimos um paralelo importante, e para a gente compreender o que João viu no céu, então ele faz uma enumeração de várias coisas que ele não viu lá nos céus. Primeiro, ele disse no capítulo 21, verso 1, que não haverá mar. Na Escritura, mar é normalmente uma representação do mal, da desordem, do caos. Além disso, os oceanos, como conhecemos, ele permanecerá nesse novo céu e nessa nova terra. Mas o que ele está nos explicando, esse mar aí, significa que não haverá mais desordem, não haverá mais caos. Não, os irmãos se lembram, né, que a besta, ela surgiu do mar, surgiu da desordem, desse mundo sem Deus. Isso acabará. Isso está no verso 1. No verso 2 e 3, diz que não haverá separação entre Deus e o homem. Não existe mais essa separação entre Deus e o homem. Antigamente, Deus morava no templo. Então, as pessoas iam ao templo para adorar a Deus. Depois nós encontramos, agora na nossa era, a era da igreja, o Espírito Santo vem morar em nós. E o texto aqui nos mostra, nesses 2 versículos, que nós vamos morar no tabernáculo de Deus. Todo o céu, todo novo céu e nova terra é o tabernáculo de Deus. Nós estaremos morando com Deus. Então, não haverá separação entre o homem e Deus. Também não haverá lágrima. O verso 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá, então, não haverá lágrima, não haverá luto, não haverá pranto, porque essas coisas não existirão no novo céu e na nova terra. Também não haverá dor. Hoje, uma das coisas que mais preocupa e que, quando a gente fala do Evangelho, fala de Deus, eles questionam o sofrimento. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter morte. Não haverá nada que não será feito novo. É o que diz o verso 5. Eu faço nova todas as coisas nesse novo céu e nessa nova terra serão novos. É verdade que Deus restaurará esse novo céu e essa nova terra, assim como fez conosco. Não haverá sede espiritual, porque nós estaremos na presença de Deus, estaremos com Ele face a face. Quem tem sede, darei de graça da água da vida. Então, a água da vida estará à nossa disposição. Não haverá pecado não redimido. Quem João lista como os covardes, os descrentes, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, mentirosos, esses não estarão lá. Todo pecador será um pecador que foi glorificado. Ele foi salvo em Cristo Jesus. Não haverá também templo, né? É interessante, lá não vai ter templo, como nós temos a nossa igreja, lá na rua Antônio Sabino, né? Toda igreja tem o seu templo. Lá não vai ter templo. Por quê? Quem será o templo? É Deus. Interessante, né? Deus é o templo. No Velho Testamento, a gente ia no templo. Para encontrar Deus. No Novo Testamento, agora, o nosso corpo é o templo do Espírito, é o templo da morada do Espírito de Deus. Deus vem morar no nosso corpo. E depois nós vamos, então, Deus é o templo. Ele é a presença, é nele que estaremos presentes. O verso 22 e 23 diz que não haverá necessidade de sol nem de lua. Por quê? Nós precisamos do sol e da lua para viver, mas lá não haverá, porque Deus é a nossa luz. No capítulo 20, versos 22 e agora o verso 23, diz que não haverá necessidade de lâmpada, porque a glória de Deus iluminará todas as coisas. Não haverá noite, é o que diz o verso 25. O verso 25 é claro, ele diz, as suas portas nunca jamais se fecham, nem de
não se fecham de dia, porque nela não haverá noite. Olha só, não haverá noite. Presumidamente, necessitam de que os santos ressuscitados durmam, mas não haverá fechamento das portas da Nova Jerusalém. Verso 27 diz que não haverá sujeira. O verso 27 diz, nela jamais entrará coisa alguma contaminada. Não haverá ninguém cujo nome não esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, todos que morarão, os habitantes dessa Nova Jerusalém, são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E não haverá maldição. Capítulo 2, 22, o verso 3, ele diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela não estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então, não haverá maldição. Então, o pecado ficará para trás. A Lúcia vai ler lá em Isaías, abra sua Bíblia aí também, Isaías 33, 33, 24. Presta atenção, eu vou pôr, põe o som aí, fofo. Pronto, está escutando? Tá. Deu? Isaías 33, 24. Fala assim, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Olha só, nessa Nova Jerusalém também não haverá o quê? Doença. Hoje nós estamos aqui, né? As pessoas estão na nossa cidade já morreram 40, né? Tem mais de 5.700 contaminados. Graças a Deus tem 5.100 curados, mas a doença continua crescendo no mundo e muitas famílias têm perdido seus entes queridos, apesar de muitos estarem sendo curados, mas aqueles que perdem sofrem, né? E a Bíblia está dizendo que na Nova Jerusalém não haverá doença, não é? É interessante esse texto, porque ele diz que nenhum morador da Nova Jerusalém vai dizer estou doente, tá? Então, meus irmãos, nós vimos essa abertura da aula passada, que nós vimos do novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra é as coisas que Deus já criou. Ele não vai fazer outra terra, outro céu. Ele vai restaurar todas as coisas. Como Romanos nos diz que a natureza geme, aguardando a manifestação, a redenção de Deus. Assim como esse corpo pecador, que hoje o Espírito de Deus habita, esse corpo será restaurado, e é esse corpo aqui que vai ser restaurado e glorificado, assim também a terra e os céus. Eles serão feitos novos céus e nova terra. E é interessante observar que o verso de número 22, agora ele vai, a partir do verso 9, vai nos falar a respeito da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, o verso 9. A partir desse versículo, ele vai colocar, nesse novo céu e nessa nova terra, há uma cidade. E nessa cidade, essa cidade é chamada de quê? Jerusalém. Jerusalém, na época de Israel, foi a cidade mais bela do mundo. Então, João, para descrever, mostrar a beleza do céu, ele descreve Jerusalém. Então, hoje nós vamos ver sobre esse novo céu e essa nova terra. Nós vimos quem vai habitar, quem não vai, as coisas que vai ter nessa terra, que lá é a presença do Senhor, e que no céu e nova terra será um lugar só, tanto que o texto nos diz, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e transportou, ele diz, e me mostrou a cidade santa que descia do céu da parte de Deus. Então, céus e terra será o lugar, esse novo céu e nova terra será o lugar onde os crentes, os salvos em Cristo Jesus,
morarão por toda a eternidade. E dentre esse novo céu e nova terra, existe uma cidade. E essa cidade é a Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 17, o verso 1 e 3, anota aí, depois você leia. João é convidado para ver a queda da grande meretriz, a Babilônia, que é simbolizada como a cidade do pecado e a igreja falsa, que foi consumida pelo fogo. Então, no capítulo 17, descrita a destruição da Babilônia. Agora, João é chamado pelo mesmo anjo para ver o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. A Bíblia ela apresenta vários nomes para exemplificar a igreja. A igreja é chamada de o rebanho de Deus, é chamada videira, é chamado o edifício, é chamado o corpo de Cristo. E aqui no livro do Apocalipse ela é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, e ele vem apresentar. E olha o verso 9, quando o mesmo anjo que anuncia a destruição da Babilônia, a igreja falsa, ele fala com João, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E a esposa do Cordeiro somos nós, não é? Eu, você, cada crente, desde Abel até o último, eles farão parte dessa igreja, dessa esposa, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí a palavra de Deus diz que ele transportou em espírito até uma cidade, uma grande e elevada montanha, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. E é o que nós vamos então hoje estudar. A cidade eterna não somente é o lar da noiva, mas ela é a noiva. A cidade não é edifícios, mas são pessoas. Somos cada um de nós, cada um que teve o nome escrito no livro da vida, que são aqueles que aceitaram a Jesus, eles estarão habitando nessa cidade. A cidade é santa e celestial. Ela desce do céu. A ideia que se dá que céu e terra já são quase a mesma coisa. É apenas o novo céu e nova terra. É o nosso lugar onde nós vamos habitar. E a cidade é essa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. A sua origem está no céu e foi escolhida por Deus. Deus é o arquiteto dessa Nova Jerusalém. João agora vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E João fala do seu fundamento, das suas muralhas, das suas portas, das suas praças e dos seus habitantes. Agora, deixando bem claro aqui aos irmãos que todo o livro do Apocalipse, como nós temos estudado, é um livro simbólico. Então, muitas coisas que João vai nos mostrar aqui, ele nunca tinha visto aquilo, então ele se faz referência àquilo que ele conhece e para que as pessoas que leiam possam entender. Então, muitas coisas não são literais, são simbólicas. A primeira coisa que nós vamos, então, ver está no verso 11. A Nova Jerusalém, ela é bonita por fora. Ela reflete a glória de Deus. Olha o que diz o texto. O qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Então, a Nova Jerusalém, ela é bonita por fora, porque reflete a glória de Deus. Quando João tentou descrever a glória da cidade, a única coisa que ele pôde fazer para falar foi em termos de pedras preciosas. As coisas brilhavam tanto
que a única coisa que eu tenho para falar é o quê? É de pedras preciosas. Então, aquela ideia de que o céu é um lugar branco e que não tem cor, isso é tudo destruído por esse capítulo, porque esse capítulo ele vai usar quase todos os tipos de pedras para descrever a beleza, a majestade, a glória. Nada nesse mundo pode comparar com aquilo que João viu. E como ele não tinha palavras para expressar o que ele estava vendo, ele comparou como pedras. Então, pedras preciosas, como também tentou descrever a presença de Deus no trono. A glória de Deus habitava nos santos dos santos, no tabernáculo e no templo. Agora, a glória de Deus habita nos crentes. A igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, terá a plenitude do esplendor de Deus. Vocês já imaginaram isso, meus irmãos? A igreja, você que é crente, você terá o esplendor da plenitude de Deus nessa nova cidade, a cidade de Jerusalém. A glória de Deus vai brilhar sobre ela por toda a eternidade. Não haverá mais separação. O pecado não entrará na nova Jerusalém, como nós vimos. Então, a glória de Deus manifestará sempre. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória de Deus. E essa glória, ela é indestrutível, como é indestrutível Deus. A igreja é bela por fora, ela é como a noiva adornada para o seu esposo. Ela não tem rugas, as suas vestes são alvas. O exemplo é o tabernáculo coberto de ouro puro. Então, ela também no verso 19 até o verso 20, o 19, 20, vai falar também da Nova Jerusalém, que ela é bonita por dentro. Ela não é bonita apenas por fora, mas também por dentro. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, não é verdade? Mas no alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas. A beleza, a riqueza e esplendor no seu interior. Não há nenhuma coisa feia dentro dessa igreja. Nada escondido, nada debaixo do tapete. Essa igreja pode passar por uma profunda investigação, pois ela é bela em todo o seu sentido. O pecado, a maldade já ficaram para trás. E a outra verdade que nós encontramos no verso 13, o verso 13 diz assim: 3 portas se acham ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Eu vou mostrar aqui para os irmãos um gráfico, uma figura, que alguém desenhou para expressar mais ou menos o que nós estamos falando. Mas é de forma simbólica, meus irmãos. Entendam essas realidades. Eu vou mostrar aqui. Aqui diz o seguinte: a cidade da nova... É esse texto aqui. Deixa eu pôr aqui maior. Aqui. Os irmãos podem observar que aqui está mostrando as características dessa cidade. A cidade ela é quadrangular. Vocês estão vendo aí a beleza dela? Aí vocês podem observar, ela tem 12 estádios de comprimento, que vai dar mais ou menos 2.200 quilômetros. Isso seria de São Paulo até Manaus, quadrado, tanto de largura quanto de comprimento. E ela também de altura. Nenhuma cidade no mundo pode ter esse tamanho. As maiores que a gente conhece têm 100 quilômetros, né? Essa tem 2.220 quilômetros de comprimento e largura e também de altura. Um prédio ele alcança talvez 1.000 metros, né? 1.700 metros, 2.000 metros. Aí está falando 2.000 quilômetros, 2.200 quilômetros. Então,
Olha o tamanho dessa cidade. Não existe nada parecido no planeta. Essa cidade é um verdadeiro cosmo da glória de Deus e da sua santidade. É óbvio, meus irmãos, que estes números representam uma simetria. O fato dela ser quadrada e de ter essa medida significa simetria, perfeição, vastidão e totalidade ideal da Nova Jerusalém, tá? Então, nós entendemos dessa forma. O outro quadro que eu tenho para mostrar é essa aqui, Nova Terra, Nova Jerusalém. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, que dá 2.200 quilômetros. Seu comprimento, altura, largura, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, aí daria 2.000 quilômetros de altura, 2.000 quilômetros de extensão e 2.000 quilômetros de comprimento. Aqui fala que a cidade é quadrangular e no meio da sua praça, no meio da praça dessa cidade, de uma margem a outra, está um rio que produz os 12 frutos, dando os seus frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca terá enfermidade nessa cidade. As 12 portas, 3 em cada lado, são de 12 pérolas. As 12 portas jamais se fecharão. Os seus fundamentos são todos de pedras preciosas, mostrando a beleza, a estrutura da muralha. A muralha, ela tem 70 metros. Ela é de jaspe. O vencedor herdará estas coisas e eu serei filho, ele será filha. E os nomes das 12 tribos são os filhos de Israel. Então mostrou a água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro limpíssimo. Eu vou mandar depois esses gráficos para os irmãos, para que os irmãos possam observar. Aqui tem outro gráfico da característica, ela é bonita por fora, fica imaginando a beleza interior. Qualquer pessoa que constrói, procura colocar adornos exteriores, mas a beleza da realidade e da riqueza estão no seu interior. Então, meus irmãos, a Nova Jerusalém, ela é aberta a todos, não? A todos os que têm o nome escrito no livro da vida. A cidade tem 12 portas, e o que significa isso? Ela tem porta para todos os lados. Isto fala da oportunidade abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso companheirismo com Deus. Venha de onde você vier, as pessoas entram. Os habitantes dessa cidade são aqueles que pertencem de toda tribo, povo, língua e nação. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não há preconceito, nem acepção de pessoas. Todas as pessoas podem vir, pobres, ricos, doutores, analfabetos, religiosos, homens e mulheres. A cidade é aberta a todos, a porta para todos os lados. O noivo convida, vem. A noiva convida, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nessa cidade, os santos do Velho Testamento e do Novo estarão unidos. A cidade é formada por todos os crentes da antiga dispensação, isto é, começando desde de Abel, e da nova dispensação, até aquele último crente que morrer nessa dispensação que estamos vivendo. Nenhum daqueles que foram redimidos estarão fora da cidade gloriosa de Deus. Você que aceitou a Jesus, não tenha nenhuma dúvida. Você é habitante dessa cidade. Aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Não é aqui que nós vamos receber glórias. A glória não está reservada para aqui. O Senhor há de oferecer aos seus filhos, aqueles que creram em Jesus,
mas quando chegarmos na nossa casa, no nosso lar. Conta-se uma história, vou contar rapidamente para os irmãos, que um casal de missionários foram trabalhar fora do Brasil, do país, né? E quando voltaram, eles, depois de ter dedicado a sua vida lá, 50 anos dedicando a sua vida ao trabalho missionário, resolveram voltar. Voltaram naquela época de navio, naquela época não tinha avião, né? Então eles voltaram de navio e eles viajaram na terceira classe, né? Porque não tinha tanto dinheiro. Só que eles estavam observando quando estava chegando perto do porto. Aí eles observaram muitas pessoas, balões, bandas, né? E eles pensaram, a igreja esperando a gente para agradecer tudo que nós fizemos ao Senhor. Aí só que quando eles desceram, quem ficou na primeira classe, na segunda classe já tinha descido, e quando eles desceram, eles só encontraram papéis picados no chão, a banda já tinha ido embora, ninguém estava lá esperando eles sozinhos. Nem a igreja foi lá agradecer. E eles, chateados, voltaram para casa, chegaram em casa, arrumaram a casa, estava empoeirada, e a casa que foi reservada para eles. E o marido, muito bravo, né? A mulher estava lavando as coisas na cozinha, e ele perguntou, vó, vou dar uma volta, e você pergunta para o seu Deus se era isso que ele tinha para nos dar depois de 50 anos de serviço prestado a ele fora da minha nação. E ele saiu, bateu a porta e saiu. Depois de um tempo longo, né, ele voltou. E a mulher ainda continuava mexendo nas coisas de casa. E ele chegou e perguntou, e aí, você conversou com Deus? O que ele falou? E ela simplesmente, mesmo sem olhar para ele, respondeu, ele me falou que nós ainda não chegamos em casa. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Nós não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. Então, não invista a sua vida, não invista tudo que você tem. Faça o melhor, construa o melhor para a sua família, para você. Procure crescer na sua vida, estudando, para ser o melhor servo de Deus. Procura fazer o melhor daquilo onde você for colocado. Em qualquer profissão que você estiver trabalhando, faça o melhor fazendo para Deus. Mas a glória, a recompensa o fundamento da nossa vida não está aqui. Não está aqui. A nossa casa não é aqui. Tá? Então, a nossa casa é o novo céu e a nova terra. E a nossa cidade é a Nova Jerusalém. Então, vamos ver agora. Nova Jerusalém, ela não é aberta a tudo. O verso 12 diz o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, vocês viram aquele quadro, né? Lá embaixo tinha o nome das 12 tribos e tinha uma alta muralha. A cidade tem uma grande e alta muralha. Muralha fala em quê? Em proteção, segurança. Embora haja portas e portas abertas, nem todos entrarão nessa cidade. O verso 27 nos fala isso, né? Embora as portas estejam abertas, em cada porta tem o quê? Tem um anjo. Assim como Deus colocou um anjo com espada flamejante para proteger a árvore da vida no Éden, assim também há um anjo em cada porta. O muro demarca, o que significa o muro? Demarca a santidade da cidade, separando o puro do impuro. Deus é o muro de fogo que protege a sua igreja. A igreja está segura e nada pode perturbá-la na sua glória. Então, está mostrando que no céu será um lugar de segurança. Hoje a gente teme tanto por isso, né? Nós estamos no meio dessa pandemia e a violência aumentou, né? Nos lares, aumentou na própria sociedade, muitos assaltos, né? Hoje mesmo teve um assalto lá na Casas Bahia, né? Entrar com o carro e tudo, derrubar a porta. Muitas pessoas estão sendo assaltadas. Então, mas na Nova Jerusalém não terá nada disso. É um lugar seguro e esse muro
Na verdade, o que está mostrando é que os céus é um lugar seguro. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém. O verso 27 nos diz o seguinte: nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o pecado não pode entrar na Nova Jerusalém. Embora a igreja esteja aberta a todos, não é aberta a tudo. Muitas vezes a igreja de hoje tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos. Aqui nós encontramos aquele que se mantém no seu pecado não pode entrar, senão aqueles que foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança está no Cordeiro, aquele que tem o nosso nome escrito no livro da vida. Somente os remidos, os perdoados, os lavados, os arrependidos, os que creem podem entrar nas portas dessa cidade santa. Entenderam, meus irmãos? Ela tem 12 portas, isso é aberta de todos os lados, todos estão convidados. A igreja diz vem, o Espírito diz vem, a noiva diz vem. E quem quiser, beba de água da graça da vida. Mas só entrarão aqueles que foram perdoados, salvados, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. O verso 14 também fala que essa cidade está construída sobre um fundamento da verdade. O verso 14 nos diz o seguinte: a muralha da cidade tem 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, essa muralha tinha 12 fundamentos. E estavam sobre esses fundamentos o nome dos 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos de Jesus tinham o nome deles. Este significa o quê, meus irmãos? Esse símbolo fala da teologia da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos que conviveram com Jesus, que aprenderam de Jesus, que foram discípulos de Jesus, nos ensinaram. Jesus é a pedra angular deste fundamento. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, a verdade revelada nas Escrituras. Esse é o significado desta muralha. A Nova Jerusalém não está edificada sobre Pedro, sobre visões, sobre revelações, mas sobre as Escrituras. A palavra de Deus é a base. Não há uma igreja mística nem liberal. Ela está ligada, centralizada em Cristo Jesus. Amém? E o verso 15 a 17 também nos fala que aquele que estava comigo tinha uma medida de vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as suas muralhas. A cidade era quadrangular, de comprimento, largura e altura iguais. E mediu 12.000 estádios, o comprimento, a altura e a largura. Então, a Nova Jerusalém, ela tem espaço para todos os remidos. A gente fica pensando assim, mas desde Abel até hoje, quantos já nasceram? Hoje, o mundo atual, nos dias de hoje, ele tem 7 bilhões. Aí, quantos vão ter, contando desde Abel até o último cristão? Esse texto está nos revelando, com essa figura, que a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. E não é só Jerusalém onde nós vamos habitar. Vamos habitar no novo céus e na nova terra. A cidade é quadrangular, o que ela tem de largura, ela tem de comprimento e ela tem de altura. E ela tem 12.000 estádios, isto é, 2.200 mil quilômetros. É um lugar, nenhuma cidade é dessa forma. Não existe nada parecido no planeta. É uma cidade que vai de São Paulo a Aracaju. Vocês já imaginaram uma cidade desse tamanho? A Nova Jerusalém
a maior montanha da Terra, o Pico Everest, desaparece mais de 240 vezes. Esta cidade é muito mais alta do que isto. Ela é imensa. E isso reflete o quê? Reflete a glória e a santidade de Deus. É óbvio, meus irmãos, que estes números representam a simetria, que significa o quê? Não são literais, que significa a perfeição, a vastidão, a totalidade ideais para a cidade da Nova Jerusalém. Não existe bairros ricos e pobres nessa cidade. Toda cidade é igual. É isso que o texto está nos ensinando. Não há casebre nessa cidade. Existe, sim, mansões feitas não por mãos humanas, mas feitas por Jesus. O que ele falou lá em João, capítulo 14? Eu estou indo e vou preparar-vos lugares, e quando estiver pronto, eu voltarei para vos receber. Deus é o arquiteto, o fundador desta cidade. A muralha da cidade, ela mede 144 côvados, ou seja, 70 metros de altura. É o que nos diz a palavra de Deus. A medida da cidade é um símbolo, não que ela é literalmente desse tamanho, é apenas um símbolo para mostrar a majestade, a magnificência, a grandeza, a suficiência dessa cidade. Essas medidas indicam a perfeição da cidade eterna. Nada está fora de ordem ou fora de equilíbrio. É isso que está mostrando. Não é que ela vai ser daquele tamanho, mas os símbolos usados, os números usados, nos mostra que é uma cidade perfeita. É assim que João, vendo aquilo tudo, ele fala, esse negócio é desse jeito, para que vocês possam entender. Tá? Nós já estamos encerrando, porque o nosso horário já está avançado, mas vamos mais alguns pontos. A Nova Jerusalém é um lugar onde vive em total integridade. É o que diz o verso 18. O verso 18 diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, e também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpíssimo. Olha só, meus irmãos. Não apenas a cidade é de ouro puro, mas a praça da cidade, o lugar central, onde as pessoas vivem, é de ouro puro, como vidro transparente. Ali vive na luz. Tudo está descoberto, nada escondido, nada escamoteado. A integridade é a base de todos os relacionamentos na Nova Jerusalém. Estão entendendo? Então, também diz que a nova cidade de Jerusalém é um lugar de plena comunhão com Deus. O verso 22 nos diz o seguinte: nela não vi santuário. Nela não tem templo. Porque o seu santuário, o templo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha só onde nós vamos habitar. Nós vamos habitar em Deus. O templo é Deus. Hoje nós somos o templo. Deus habita em nós. Agora está dizendo que na nova cidade não tem templo, porque o templo é o Senhor. É nele que nós vamos ter o quê? Plena comunhão com Deus eternamente. No Velho Testamento, a presença de Deus estava onde? No tabernáculo. Depois no templo, construído por Salomão. Mas depois que o véu do templo rasgou, Deus veio habitar na igreja. O Espírito Santo enche, agora não o edifício, mas ele enche os crentes. Não é o templo da Vila Rosalina que é enchido. Não, é a sua vida. Nós que somos membros daquela igreja,
o Espírito Santo enche você. É dele que ele habita. Agora, na Nova Jerusalém, não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Hoje, Deus habita em nós. Então, vamos habitar em Deus. Isto é plena comunhão. Habitar em Deus e no seu Cordeiro. A vida no céu será marcada não por religiosismo, mas de uma vida com Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu vou ainda andar mais um pouquinho. A Nova Jerusalém também é um lugar da manifestação plena da glória de Deus. O verso 23 e 24 diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro será a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, a Nova Jerusalém será um lugar da manifestação plena da glória de Deus. A cidade será iluminada não pelo sol ou pela lua. Como é gostoso um dia de sol, né? A gente, quando acorda e vê o sol, parece que a gente já pega forças para viver, não é? Uma vez eu viajei no Canadá e fiquei lá uma semana, não vi nem um sol, nem um dia. Eu fiquei desesperado. Aí não tinha sol. Eu falei, que negócio é esse? Ele falou, não, pastor, aqui aparece sol de 6 em 6 meses. Eu falei, como é que vocês vivem? Eu falei, não vejo. Aí, tem gente que até adoece, tem depressão, porque não vê o sol. Agora está dizendo que essa cidade, ela vai ser iluminada não é pelo sol, mas pela glória de Deus. A glória de Deus é quem vai iluminar. A lâmpada que reflete a glória de Deus é do Cordeiro. Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja sempre acesa. A noiva do Cordeiro não é como a meretriz que se prostituiu com os reis da terra. Os reis da terra é que virão a ela para conhecer a glória do seu noivo e depositar aos seus pés as suas coroas. Essa igreja não está a serviço dos reis, mas ela estará a serviço do rei, que é Jesus. Tá? E nós vamos, então, concluir. Já são 9 horas e nós temos alguns avisos importantes para dar. Então, eu vou ficar até aqui. Na próxima quinta-feira, nós ainda vamos ver que a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Tá? Então, nós vamos parar aqui nesse ponto número 9. Né? Meus irmãos, eu gostaria agora de abrir o microfone de todos, e se alguém tiver alguma pergunta, você pode perguntar. Pode ativar o seu microfone aí. Alguém tem alguma pergunta do estudo de hoje? E aí, mas já achou do estudo? Tá, então, se ninguém tem pergunta, duas coisas. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. A Selma quer falar. Mas eu sei que os irmãos, o Espírito de Deus que faz nos entender a palavra. A Selma quer falar. Selma. Depois também o Alex. Pode falar, Selma. Eu não quero falar, não. Eu entendi na hora que eu estava. Tá. O Alex. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Pastor, estou com uma pergunta aqui, eu estou com uma dúvida. Se na Nova Jerusalém vai ter doença? Sim ou não? Não. Não. Lê o versículo aí. Isaías 33. 24. 24. A luta vai ler. É porque em Apocalipse 22, aqui, ó, no capítulo 2, fala assim, ó. No meio da sua praça, de uma e outra margem, Dos povos.
a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, essa árvore, ela trará cura para sempre. Mas para a gente entender melhor esse versículo, a Lúcia vai ler o versículo de Isaías. Isaías 33, 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Olha só, então, esse texto aí, a gente só interpreta a Bíblia com a Bíblia, né? Então, o que significa que nesta praça vai ter uma folha que vai curar a todos? É que quando entrarmos lá, nós seremos curados para sempre. Com o corpo glorificado, nunca mais será doença. E o texto de Isaías nos ajuda a entender melhor esse versículo. Quando o profeta diz: nenhum morador de Jerusalém dirá o quê? Estou doente. Então, no céu não terá enfermidade. No céu não terá doença. No céu não terá coronavírus. No céu não terá nenhum tipo de enfermidade. Nós seremos curados. Tanto que o texto de Apocalipse aí, ele diz que é para a cura, mas é para a cura de quando você entrou, você está curado para toda a eternidade. Tá? Entendeu, meu irmão? É porque fica uma dúvida, né, sobre esse versículo aqui, porque já Isaías fala totalmente ao contrário, né? E aqui já fala que as folhas vai servir de cura e deixa a gente meio... Não, mas ela serve de cura. Não é que você precisa ser curado. É quando você entra, você está curado. Todo mundo. Ela é a sua cura para toda a eternidade. Aí, para a gente entender o versículo de Apocalipse, o versículo de Isaías nos ajuda a entender. Porque a Bíblia ela não entra em contradição. Então, quando aparecem dois textos que são contraditórios, na verdade, ele nos ajuda a entender. E a gente compara os dois versículos e aí a gente tem uma interpretação correta do versículo que está em dúvida. Essa é uma regra da interpretação que existe na Bíblia, né? Entendi. Entendeu? Então, quando fala que lá vai ter cura, é que você entrou e você está curado por toda a eternidade. Tá? É como diz assim, lá não vai ter essa muralha. Não vai ter uma muralha física, literalmente, mas ela simboliza o quê? Que nesse lugar nós temos segurança. Nesse lugar, o pecado, a doença, a morte, a dor, o Satanás, nada deles poderão mais entrar. É um símbolo que João encontrou para expressar o que ele estava vendo. Como fala assim, que é com ruas de ouro. É que nós vamos encontrar ruas de ouro, mas é que o que ele conseguiu ver, a glória de Deus, é tão grande a glória de Deus, que ele chega à conclusão de que é semelhante ao ouro. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Então, pelo que eu entendi com a aula do pastor, a cidade terá certa altura, certa largura, certo comprimento, mas tudo isso não é literal. Não é que vai ter tantos quilômetros. Isso simboliza também a vastidão, né, desse lugar que nós vamos morar. Não é que seria porta igual a gente tem porta do quarto, porta da sala. É que a gente não vai estar preso lá, pelo que eu entendi. Será que é isso, né? É isso mesmo. Agora, a gente fala 2.200 quilômetros, é muito maior do que isso. Ali só está mostrando, igual lá fala que o número dos crentes que vão entrar no céu é 144 mil. Será que é só 144 mil literais? Não é, ué. Só na igreja presbiteriana tem 1 milhão de crentes, e os que já morreram e os que ainda vão nascer. Então, esses 144 mil que fala no livro do Apocalipse
são simbólicos. Como também esses 2.200 quilômetros não é o tamanho da cidade, são simbólicos. É muito maior do que isso. Os nossos olhos, a nossa mente não pode captar o que Deus tem preparado. O que João, quando viu, ele ficou assim, o que eu falo agora, hein? Para que as pessoas possam entender o que eu vi. Ele está falando de uma coisa que ele nunca viu na vida dele. E aí ele tem que explicar para as pessoas. É a mesma coisa que eu querer hoje falar desse telefone nos anos 1900. Não, ele era semelhante a um pedaço de madeira, e tinha luz nele. Então, como é que é? Então, é a mesma coisa que João fez. Entendeu? Dona Maria tem uma... Tem alguma pergunta? Maria Pastor, Zaga. eu tenho uma dúvida. A gente vai reconhecer as pessoas quando a gente chegar lá? Vai sim. Eu chegar lá, eu vou reconhecer o senhor, vou saber que o senhor foi o meu pastor, assim, um exemplo que eu estou falando. Eu sei, vai sim, porque se o rico reconheceu do inferno Lázaro que estava no céu, imagine você no céu, você vai reconhecer, vai reconhecer sim as pessoas no céu. Nós não teremos outra pessoa lá. Nós teremos a mesma pessoa. Tá? Haverá reconhecimento, sim. A Selma tem uma pergunta. Selma? Pastor, Olha. dúvida, assim, porque eu já vi muito falar que se você não trabalhar na obra do Senhor, não ganhar almas para Deus, você não sei sobre isso. Eu não entendi. Se não trabalhar... Eu não estou ouvindo. Não está dando para escutar, Deixa eu Selma. desativar todos e só ativar o da... Dela é qual? Tem 2 galas. Aí ativei o seu. Pode falar, Selma. Estou perguntando assim, porque já vi muitas pessoas dizer que se eu não trabalhar na obra do Senhor e não ganhar almas para Deus, eu não vou entrar no céu. Não, isso não é verdade, porque isso é para talvez um pastor quer estimular as pessoas a trabalhar e aí põe uma pressão nele. Fala, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Não, a gente só vai para o céu com uma condição: a graça de Deus. Porque se eu vou depender do meu trabalho para ir para o céu, eu não vou. Vou depender da minha justiça, das minhas obras, mesmo como pastor, pregando o evangelho todos os dias. Se isso for garantia para eu ir para o céu, eu não vou. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Efésios, capítulo 2, o verso 8, diz: pela graça sois salvos. Então, não deixe nenhuma pessoa apresentar para você uma coisa que não está na Bíblia. Porque, às vezes, eu até entendo, às vezes o pastor quer estimular os crentes a evangelizar, a fazer as coisas certas, mas falar assim: se você não evangelizar, se você não trabalhar na obra de Deus, você não vai para o céu. Ele está dizendo que você vai para o céu baseado nas obras. E a Bíblia diz: não de obras, para que ninguém se glorie. E diz mais, e ainda mais, minha irmã, se a gente pensar nisso, a gente está desvalorizando, desmerecendo o que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz, tudo aquilo que ele fez, é tudo que precisava ser feito para alguém ser salvo. E não precisa fazer mais nada. Se eu falar assim, eu ainda preciso de fazer alguma coisa, eu estou dizendo, Jesus fez até uma coisa boa, ele morreu para me salvar, mas o que ele fez não foi completo. Eu ainda preciso de ajudar ele. Isso mesmo, que a cruz de Cristo, a morte dele, não foi suficiente. Então, o único trabalho
que nos salva é o trabalho que Jesus fez na cruz. Tá? Então, essa ideia de que se você não evangelizar, se você não trabalhar na igreja, você não vai para o céu, isso não é verdade. O que nós queremos? Que todos trabalhem. Aquele que tem a salvação, ele quer trabalhar. Mas ele não é salvo porque trabalha. Ele trabalha porque é salvo. Não sei se os irmãos estão entendendo. O trabalho não é o que vai te dar a salvação, mas o trabalho é o resultado de você ter ganho de graça a salvação. Entendeu? O trabalho é uma gratidão a Deus pelo que ele já fez, mas não que o meu trabalho vai me garantir a minha ida para o céu. Tá? Essa é uma questão importante, porque isso é a base do evangelho. Se nós perdemos isso, mesmo que seja falado por um pastor respeitado, por alguém que tenha nome, mas se ele falar uma frase dessa, se você não trabalhar, não evangelizar, não trabalhar na igreja, você não vai para o céu, ele está dizendo que você é salvo pelas obras. E isso não é evangelho, isso é heresia. Isso não está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz, mesmo que venha um anjo do céu, você imaginou isso, meus irmãos? Um anjo do céu e anuncie outro evangelho, seja anátema, isto é, amaldiçoado e jogado fora. Então, você entendeu, minha irmã? Entendi. Então, a única coisa que nos salva é Jesus, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu ativei aqui, vou ativar o telefone, o celular de todos. Eu tenho, pastor. Pode falar. Para com A minha... isso. Oi? Posso falar? Oi, irmã. Pode falar, Juliana. Tá. Estou ouvindo. Pastor, igual a senhora falou aí, eu já ouvi falar a respeito, assim, que a salvação, de fato, ela é de graça e é pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? E a questão do galardão? Eu já ouvi dizer, assim, que em relação ao galardão, aí uns vai ter uma posição melhor no céu ou não. Aí eu não sei se se procede ou não. Da gente ser tratado com diferença? Ninguém será no céu, essa é uma questão difícil de entender, mas ninguém será tratado no céu de forma diferente. Ninguém vai sentir assim no céu, aquele lá tem mais do que eu. Que nós somos salvos é pela graça. Agora, é verdade que alguns, por exemplo, a Bíblia dá um destaque especial, né, para aqueles que morreram pela sua fé. A gente observa isso no livro do Apocalipse muito forte, né? Mas eles receberão uma glória, mas todos aqueles que estiverem presentes, eles também receberão. Cada um baseado na sua dedicação a Deus, não de salvação, mas de galardão. Agora, como que é esse galardão? Será que um vai ter uma casa melhor ou uma casa pior? Não é isso. Não é isso. É como, por exemplo, lá fala que os fundamentos da cidade de Jerusalém, ela tem o nome dos discípulos dos apóstolos. Será que os apóstolos do céu serão melhores do que nós? Não, todos nós somos iguais. Todos lá, quando estivermos na presença de Deus, nenhum vai estar lá porque fez uma coisa melhor, então ele mereceu. Tudo que nós vamos receber no céu será pela graça de Deus. Essa é a diferença, a palavra graça, é a diferença de todas as outras religiões. Todas as outras religiões dizem o seguinte: você tem que fazer alguma coisa para agradar o seu Deus. O Evangelho diz o contrário. Deus já fez tudo. Amém. O que nós temos é que colocar nossa vida diante de Deus. Agora, galardão, eu não sei como vai ser. Deus vai dar um mérito, ou não sei se é a palavra mérito, porque até as coisas que nós fazemos aqui, muitas vezes pode ser motivado pela posição que eu tenho. Por exemplo, um pastor. A Bíblia fala o contrário, né?
não vos tornei vós muitos mestres, porque havereis de receber maior juízo. Não é? Porque você recebeu essa incumbência, então você vai receber mais justiça sobre isso. Então, mas no céu, nenhum será diferente do outro. Todos estaremos lá apenas por um motivo, a graça de Deus. Né? Agora, tem uns textos na Bíblia que fala que por causa disso você vai receber uma coroa da justiça, uma coroa da vida, mas tudo isso vai ser oferecido pela graça de Deus. Tá? Entendeu? Mas eu vou estudar melhor essa questão sobre os galardões e vou trazer na próxima aula. Tá? Tá bom. Como é que você está? Bem melhor. Então tá Graças bom. a Deus. Então tá. Bom demais ouvir da palavra de Deus. Alimenta mesmo. Benção. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, pastor. André, pode falar. Pastor, e aquela questão de prestar contas com Deus? Todos vão prestar contas. Aqueles que têm a Jesus, eles não têm condenação. Então, eles vão prestar conta, fiz isso e errado, mas Jesus já pagou. Então, você não tem mais o que prestar. Ele já prestou conta para nós. Agora, quem não tem Jesus, vai prestar conta. E ele não aceitou Jesus, aí ele tem que pagar por aquilo que ele fez de errado. Então, o cristão, a conta dele já foi paga. Ele não carrega mais a culpa. O escrito de dívida. Romanos 8:1 fala: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá em Colossenses nos diz que quando Jesus morreu, todo o escrito de dívida que você tinha contra Deus foi anulado, foi riscado, cancelado. Isso é como se a sua folha suja, né? A sua ficha suja, a sua folha de Deus estava lá todos os seus pecados. Quando Jesus morreu, ele cancelou toda esse escrito de dívida. E quando você aceita Jesus, a sua folha fica limpa diante de Deus. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa é a beleza do Evangelho. E não deixe ninguém apresentar outro evangelho para você. Igual porque Pode falar? A gente ouve assim, deixa ele vai prestar conta com Deus. A pessoa que não tem Jesus, ele vai prestar conta mesmo. Agora, aquele que tem a Jesus, Deus já nos disciplina aqui mesmo. Quando vezes, né, aí dá medo falar, ai meu Deus. Pedro fala o seguinte, que se os ímpios hão de prestar contas a Deus, quanto mais nós. Mas Deus cobra a gente aqui mesmo. Quando a gente falha, ele nos puxa, é como um filho que é disciplinado pelo pai. Você não vai disciplinar o filho dos outros, porque não é meu filho. Não tem nada a ver, né? Agora, quando é seu filho, sua filha, se você ama, o que você faz? Você corrige. Agora, se você não corrige, você não ama. Né? Hoje vivemos uma sociedade um pouco diferente, né, na questão da correção, que não pode usar vara, mas tem outro jeito de disciplina. Os pais têm que falar a verdade para os seus filhos e ensiná-lo a verdade, né? Quem ama faz isso. E Deus cuida da gente aqui, né? Está nos preparando para nós sermos conforme Jesus. Por isso que o texto diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? A gente fica pensando assim, não, minha vida vai melhorar. Não, esse bem é fazer a gente parecido com Jesus. Quando a gente está sofrendo, Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa vida, para nós sermos semelhantes a Jesus. Mais alguém tem alguma pergunta?
Alguém tem algum pedido de oração? Eu quero, pastor, para as nossas famílias, Deus guardar as nossas vidas, confortar aquelas pessoas que perderam seus familiares, né? Seus entes queridos. É verdade, Deus, vamos estar orando. que Deus Também. capacite aí e renove as forças dos nossos governantes também. Que eu imagino que não deve estar sendo fácil, não. Né? Verdade. O pessoal da linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros. Médicos, momentos enfermeiros. Não está fácil. Rio Verde aumentou muito a contaminação. Nós estamos aqui, eu e a Lúcia, preocupados com o André, que está lá na frente, cuidando de paciente com coronavírus, e a gente fica morrendo de preocupação. Mas vamos estar orando, meus irmãos, porque a doença ela está aumentando, né? Nos Estados Unidos, que tinha diminuído, voltou agora em níveis quando estava mais forte. E nós temos orar pela nossa cidade, né? Já 40 pessoas ontem, né? Ou já deve ter dado mais pessoas. Morreram, 40 famílias estão enlutadas. É Franciele que pedir. Franciele, você tem um pedido? Tem, pela minha sogra, pastor. Ela ainda está internada na UTI. Está na UTI ainda? Tá, Ivone. ainda. Isso. Como é que é o nome dela? Ivone. Ivone. Né? Tá, vamos estar orando pela Ivone, então. Quem mais? Quero agradecer, pastor, que a empresa da minha filha fez os exames, graças a Deus elas estavam bem, estavam contaminadas, quero só agradecer. Amém, vamos agradecer. E também agradecer porque... Pastor? Pode falar. Pode falar, Luzia. Desativa dela, fofinho. Pode falar, minha irmã. Ativa. Tá sem som. Não, tá com som fechado. Não, tá, não dá não. Aí, agora. Pode falar, minha irmã. Eu quero oração para mim e para todos nós. Amém. Nós vamos estar orando. Amém. Amanhã também, meus irmãos, queria convidar todos. Aliás, você tem um pedido? Pastor? Amanhã também, meus irmãos, queria convidar. Não, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pode fazer. É que e uma pessoa assim que no dia que batizou deu trabalho, não queria entrar lá na frente da igreja, sabe? Aí, será que essa pessoa tem que batizar de novo? Porque era criança quando ele foi batizar. É o meu filho. Não. Quando você batiza a criança nem está expressando a fé dela. Porque ela é criança, ela não tem ainda a capacidade de responder por ela. Mas o batismo significa que você está dizendo, meu filho também, a promessa não é só para mim, é para o meu filho também. E no batismo você toma o compromisso de ensinar o evangelho para o seu filho, para sua filha. Agora, se a criança, na hora do batismo, chorou, ou deu birra, ou não quis ir, é responsabilidade dos pais. As crianças não. Agora, quando eles crescerem, aí a responsabilidade é deles. Eles vão ter que confirmar na profissão de fé se aquilo que os pais fizeram na infância deles foi confirmado por Deus. Tá? Então, Pastor, eu sempre ensino a palavra de Deus. Ele até está vendo o Zoom comigo. Você lembra que quinta-feira passada ele estava perguntando? Sim, eu lembro. Cadê ele? Eu tenho uma coisa para te falar, pastor. Eu não estou vendo vocês. Estou aqui. Eu não estou vendo, não. Mas pode falar que eu estou ouvindo. O William, essa noite ele foi orar, que ele sempre levanta de madrugada para orar, né? E aí Deus falou para ele assim que o Gabriel tem que pegar a Bíblia e ler bastante, que ele lendo a Bíblia, né? Que quando a gente está lendo, nós está orando, né? Verdade. Aí, quer dizer que ele vai ser curado da diabetes. Olha, eu fiquei tão feliz em ouvir isso, porque esse nome que o Gabriel tem foi o pai dele que falou com Deus, perguntando qual o nome para dar para ele, né? Aí foi Deus que falou para ele escolher o nome de Gabriel, que é o nome do anjo, né? O mensageiro.
Isso mesmo. A coisa mais importante para o Gabriel é a vida dele com Deus. Se a pessoa tem diabetes, se não tem, se a pessoa tem algum problema nessa vida, isso tudo vai passar. Porque nós estamos de passagem. Então, o que ele precisa é a sua fé em Jesus. Esse é o verdadeiro milagre que Jesus está operando nos nossos dias. É claro que Deus pode nos curar de qualquer coisa, mas ele não tem promessa para nos curar de tudo. Tá? Ele pode curar, não, depende da vontade dele. Alguém mais tem algum pedido? Não, Gabriel, eu nem estava aqui ouvindo. Não. Alex, pode falar. Tá bom já. Quero pedir pelo João também, que está doente, né? E a pressão dele não abaixa de espécie nenhuma. Tá, nós vamos orar por ele. Já foi no médico várias vezes. E também ontem a gente viu o quanto Deus cuida da nossa família. O João Marcos andando de bicicleta, né? Essa caminhada que faz de bicicleta com várias pessoas. E escureceu e no meio-fio tinha um pneu de caminhão, né? Aí ele veio correndo assim na bicicleta, bateu no pneu, caiu no sangue. Aí ele estava muito chocado, mas graças a Deus ele está bem. Então vamos estar agradecendo. Então, último pedido, Alex, você tem um pedido? Para a gente encerrar? Eu quero agradecer, pastor. Pode agradecer, meu irmão. Quero agradecer a Deus porque eu passei mais de 10 dias em isolamento, né? Estava suspeito de Covid-19. E graças a Deus eu fiz o exame, né? E deu negativo. Graças a Deus estou bem. Graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Vou trabalhar, graças a Deus. Vamos orar, porque muitos parentes nossos, né, estão sendo atingidos. Essa doença nós temos que entregar nas mãos de Deus e saber que Ele está no controle de tudo. Vamos orar? Pai amado, eu quero nesse instante pedir a tua bênção sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Muitas vezes ficamos angustiados diante das notícias, diante daquilo que ficamos sabendo. Mas, ó Deus, que não nos deixe desviar o nosso olhar de Ti, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que nada vai acontecer sem que o Senhor determine, sem que o Senhor esteja à frente. E nós confiamos também, ó Deus, que nessa pandemia, deste coronavírus, não sabemos quanto tempo isso durará, mas sabemos que, seja o tempo que durar, o Senhor vai estar conosco e vai nos ajudar a atravessar esse período e nos levar lá do outro lado. Por isso, Pai, não nos permita, ó Deus, ser angustiados pelas notícias, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Cuide, ó Deus, da nossa família, cuide, ó Deus, do esposo, da esposa, dos filhos, dos netos, do pai, da mãe, dos nossos irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas, os sobrinhos. Ó Deus, visite a nossa família. Eu quero nesse instante pedir pelos irmãos da nossa igreja que estão sob suspeita. Também pedimos para aqueles que já foram curados, o Alex, o Reginaldo, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. A sogra da Que o Senhor esteja abençoando a sogra da Franciele. Que esteja abençoando também a família da Juliana, ó Deus. A Maria, que faz aniversário hoje. A Maria que faz aniversário hoje, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, lá em São Simão e também aqui em Rio Verde. Te louvamos, ó Deus, por esse momento aqui reunidos. E sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira cidade é a Nova Jerusalém. Um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade e tudo aquilo que nos angustia já não fará mais parte da nossa vida. Por isso, Pai, eu entrego nas tuas mãos cada família da nossa igreja. Que o Senhor visite a cada um deles. Aqueles que já foram curados, aqueles que estão enfrentando problemas, aqueles que estão preocupados. Nós dispensemos nas mãos bondosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos no nome de Jesus.
Amém. Amém. Nós vamos deixar o microfone aberto, se alguém quiser comentar uma ou outra aqui, a oportunidade antes da gente desligar. Desculpa pelo horário avançado, mas é o momento que nos levou a isso. Então, um abraço a todos. Um abraço à minha esposa querida que me ajuda, aliás, a dona Luzia Leopoldina. Um abraço a todos. Paz do Senhor para todos, os irmãos e as irmãs. Deus abençoe a todos. Andréia. Boa noite, irmão. Saudade demais da igreja. A igreja somos nós, mas estou saudade demais do templo. Isso mesmo, vamos orar também. A Glaucia, que sempre participa aqui conosco, já não pôde participar, que a mãe dela quebrou o braço. Então ela está lá nos Estados Unidos, não pôde participar hoje. Não pôde engessar também. Não pôde engessar, está complicada a situação. Ore por ela, tá? Chama Laura, o nome dela. Tá, um beijo. Olha, termina lá o seu rap, tá? Tá. Eu mandei gravar. Tá ótimo. Terminou? Tchau, Nicole. Mandei, vai ficar legal. Depois eu vou mandar pro senhor. Olha que eu tenho que ver, eu ponho. Tchau, Miguel. Tá bom. Tá. Tchau, abraço, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Todos. Se conseguir dormir, ore, tá? Boa noite. A gente acorda de noite. E se acordar não é insônia, não. É Deus que Oi, manda Jaqueline, boa noite. Tô dando tchau. Tá dando boa noite. Mandou boa noite. Tchau, Gabriel. Tchau, Aliadna. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, Deus pastor abençoe, Lúcio. meus Tchau, irmãos. irmão Rodolfo. E cada um se cuide, hein? Não sai sem máscara, não fica andando muito. Oi, Denise, tudo bem? Então tá. André, até mais. Rita. Tchau. Até mais, meus irmãos. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.